Novo mouse na área, DarmoShark M3 versão 4K. Vou trazer aqui umas primeiras impressões, uma análise inicial do que eu tô achando do mouse e as diferenças dele para a versão anterior e se ele é bom ou ruim. Vou trazer aqui também algumas informações sobre essa questão de polling rate, tá? Se é bom, se é ruim, se faz diferença, 4K de polling rates, 8K, se 1K já tá bom, não tá. Quer saber mais? Então fica aqui, vamos ao vídeo. Começando aqui por um fake unboxing, porque como eu já disse, eu já testei ele. Primeiramente ele vem aqui nessa caixa, que tem essa descida triunfal, né? Estilo Apple. Bem legalzinha a caixa. Tá? Tem aqui uma artezinha bonita em cima, mas nada demais. Aqui vem um Quick Start, um manualzinho bem simples, explicando algumas coisas. O cabo, que é um cabo estilo paracorde. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ele é estilo paracorde, ele é um cabo bem maleável, tá? Não é um absurdo de cabo, eu já testei cabos melhores, mas geralmente são cabos aí custom, né? Cabo feito pela comunidade, os cabos de fábrica das empresas costumam ser nesse padrão aqui mesmo, tá? Ele não tem o Stress Relieve, tá? Que seria essa pontinha aqui mais inclinada, né? Essa parte aqui um pouco mais para cima, para aliviar o contato dessa parte do fio com o mousepad. Ele não tem, ele é totalmente reto, tá? Que é um ponto negativo, mas também nada muito comprometedor. E aqui o cara, né? O dongle, o receptor 4K, é ele que faz o trabalho dos 4000 PHz. Tanto que quando você conecta ele diretamente pelo cabo, você não tem opção de 4K, é somente 1K. Então é ele que faz o trabalho. Ele e a controladora do mouse, né, óbvio. Então uma outra diferença é que você vai precisar disso daqui, você vai fazer a conexão do USB-C mini aqui na entrada dele. E a outra ponta USB-C normal, direto no computador, tá? Não tem aquele segundo dongle que geralmente tem, tá? As pontas dele são aparentemente banhadas a ouro. Um bom cabo, nada a reclamar. O receptor também é ok, funciona bem. Aqui o grandão, né? O mouse. E mais aqui na caixa tem aqui uns pezinhos extras, tá? Ele vem com os pezinhos em bolinha também, que eu já estou utilizando e vou explicar já já. Vem aqui também um grip tape, tá? Bem bonito. Esse estilo aqui meio... Tem uma esquina do CSGO que é meio parecida com isso daqui. É a Print Stream, se não me engano. Eles fazem nessa pegada aqui, bem bonito, vai combinar, porque o mouse também é branco. Aqui um adesivo da DarmoShark, um outro adesivinho. E é isso. Caixinha aqui bem protegida. E é isso. E agora, ele, né? Que a gente quer mais saber, que é o mouse. E tá aqui o garoto. Peguei na versão branco e azul. Achei bonito. Tem aqui o logo da DarmoShark na parte de trás. Embaixo, totalmente azul. E logo aqui de cara você já vê que eu troquei os pezinhos dele, tá? Vou comentar isso já já. Começar pela construção. Cara, não tem muito creak, né? Quando você aperta, ele não faz muito barulho. Tirando que a minha unidade veio com um barulho aqui do lado direito. Vê se vai dar para vocês ouvirem. Vou aproximar do microfone agora. Então assim, é um barulho bem perceptível quando eu forço aqui nesta ponta onde está meu dedo. Até desligar aqui do modo wireless, para ele não ligar. Então ele faz sim um barulho aqui, cara, quando força. Somente aqui que eu percebi, tá? Aqui no meio, às vezes, se você forçar muito, faz um cliquezinho. Mas, cara, você não vai jogar apertando desse modo um mouse, né? Pelo amor de Deus. Minha pegada é mais ou menos um Relax Clown com palm. Então, meu dedo não fica exatamente... Eu não forço, né? Só serve de apoio aqui onde faz esse click. Então, eu não forço. Minha pegada é mais aqui, tá? Nessa ponta com o dedinho mínimo, o mindinho e com o dedão aqui em cima, aqui do lado. Então eu não forço lá, não faz nenhum barulho, é somente apoio.
Mas eu não sei se é a minha unidade, tá? Tomar cuidado para falar isso, porque as pessoas podem achar que todo mouse vai vir assim, e eu não sei. Esse é um primeiro lançamento, né? Um primeiro batch, primeiro release dessas unidades, então é comum que tenha alguns problemas nas primeiras unidades, tá? Mas vamos continuando. Tem esse quickzinho aqui do lado direito, que eu notei. De resto, cara, é bem construído o mouse. Nenhuma rebarba, nada solto, nada fora do lugar. Construção boa. Ele não passa uma impressão premium, né, quando você pega nele. O coating dele, né, que é o revestimento aqui do plástico, passa uma sensação gostosa ao toque, tá? Ele é meio um aveludado simples, né? Não fica a marca de dedo quando você passa em cima. Pelo menos na versão branca não fica. Não consigo notar nenhuma marca de dedo, nenhum melado do dedo, né? E eu sou bastante na mão, pelas mãos, e não fica nada marcado. Isso é bom, né? Isso mostra aqui uma qualidade do coating. A parte de baixo já é um plástico um pouco diferente da parte de cima, mas que mantém a qualidade, tá? Não é áspero, não é nada. Ele tem uma certa suavidade. Então, uma construção no geral boa. Não vejo nada muito tremendo. Aqui, quando você força um pouquinho pro lado, você sente um jogo, né? Bem leve. Ó, vou tentar forçar aqui. Mas também não é nada absurdo, tá vendo? Não dá pra perceber muito o jogo aqui quando você passa o dedo em cima. Deixa eu forçar bastante. Aí sim você percebe ele, tá? Mas o que é normal, né? Desses mouses custo-benefício, tá? No geral, durante o jogo, na utilização aqui, ele mexe muito pouco, tá? Ele parece bem firme na mão. Como eu disse, ele tem uma pegada que é bem parecida com o do Viper Mini, só que ele é maior, né? Ele é bem maior que o Viper Mini, mas o desenho dele é um pouco parecido. Eu vou botar a comparação aí pelo Elo Shapes, mostrando lado a lado, né, eles, para você ter uma ideia. O ponto mais alto dele é um pouco depois do centro, como dá para ver aqui, ó. Ele vem e o ponto alto é mais ou menos por aqui, tá? Então, na minha opinião, isso facilita a pegada Palm e a pegada Relax Claw, até uma Claw um pouco. Mas mais sobre a utilização dele. A implementação do switch é mais ou menos nessa posição aqui, onde está meu dedo, tá? Mais ou menos por aqui. Ele está logo aqui embaixo, olhando aqui pelo vão, dá para perceber. Então, eu recomendo que você posicione seu dedo aqui ou mais na ponta. Se você jogar muito para trás, você vai ter... vai ser mais duro de você apertar e você vai ter uma sensação de um plástico mais vagabundo, entre aspas, né? Olha só a diferença. Agora na ponta. Ele fica muito mais duro aqui, tá? Justamente porque a implementação do sensor, do switch, aliás, é mais para a ponta do que para o meio, tá? Eu acho que eles poderiam ter implementado um pouco mais para o meio, mas de toda forma o pessoal costuma posicionar a mão mais para a ponta, né? Então até que faz algum sentido. Mas isso é algo comum, né, dos mouses que tem esse tipo de implementação. Com relação aos switches, houve, né, uma mudança das primeiras unidades do DamoShark M3 lá no início, antes da versão anterior, que eles trocaram, tá, para switch TCC. E continua, são TCC nos dois principais e nos dois laterais. Agora eu vou mostrar aqui o barulho dos cliques, tá, para vocês. Primeiro na câmera e depois perto do microfone, que é um Audio-Técnica AT2020, tá? Só para vocês terem uma noção. Agora no microfone, botão principal, botões laterais, scroll. O pé travel dele, cara, é bem baixo, tá? O pé travel que é nada mais nada menos do que o tempo que leva do clique ao acionamento do switch. Então é quase instantâneo, tanto nos principais quanto nos laterais. Não noto nada que é absurdo de pé travel, muito pouco. Já o pós travel é um pouco maior em ambos, mas também não é nada assim, cara, absurdo, tá? Como dá para notar, tem um pouco de pós travel, que já é o contrário, né? Que é quando o quanto o botão passa após o acionamento do switch, né?
Então, assim, também é muito pouco pós-travel, tá? Tanto nos principais quanto nos laterais. O scroll, ele é bem demarcado. Você sente realmente as fases, né, do scroll aqui, tá? Eu acho que eu poderia ter um coat um pouquinho melhor, que é uma borracha que tem esse acabamento aqui meio que lembra de pneu. Mas eu acho que é um pouco liso ainda, poderia ser algo um pouco mais demarcado. Mas assim, também não atrapalha, também não desliza tanto, mas poderia ser algo um pouquinho melhor. Mas novamente, como é um mouse custo-benefício, a gente espera algumas economias e um acabamento não tão premium assim quanto um mouse de, sei lá, R$1.000, né? Como é um DF-Aider V3, como é um Final Mouse. Agora aqui, cara, na parte de baixo, como eu falei, eu estou utilizando outros fits e esses fits aqui vieram junto com o mouse. Por quê? O fit original dele, tu vê que ele tem esse formato aqui em diagonal, né? Um formato mais pontudo, entre aspas. Feito em PTFE também. Só que, cara, na minha unidade, tá? Vou deixar isso aqui frisado novamente. Na minha unidade que eu recebi, ele veio arranhando demais o mousepad, cara. Arranhando demais. As pontas dele pareciam ser um pouco mais para fora e pareciam estar mal colocadas aqui. Tá vendo que tem uma demarcação? Aqui é onde você encaixa os fits. Ele tem que ficar bem aqui dentro para não ficar para fora. Até é redundante, mas é assim, é óbvio. E a minha unidade veio com algumas partes para fora. Muito pouco, mas veio. E, cara, eu não conseguia nem testar o mouse do jeito que veio, porque agarrava muito. Parecia que tinha areia embaixo do mousepad. Parecia que tinha areia embaixo do mouse. Então, eu, assim, não gostei nada da implementação do fit dele. Não sei se foi somente a minha unidade, tá? Pode ser que essa unidade não venha com esse problema. Novamente, são as primeiras unidades dessa versão, então é comum que venha alguns problemas. E esse foi a principal que eu notei. Então o que eu fiz? Retirei os fits, tá? Bem simples de retirar, com uma faquinha ou com uma espátula. Você tira aqui, ele sai bem fácil, não tem muita cola. E coloquei esses fits aqui de bolinha, que já vem nele, tá? Vem pra você colocar. E cara, eu gostei muito, melhorou assim 1000% a utilização do mouse. Eu já tinha curiosidade de testar esses fits de bolinha, porque eles trabalham com uma questão que é até física, né? Porque quanto menos contato com o mousepad, você vai ter menos fricção, você vai ter menos arrasto, você vai ter menos contato com a área. Sendo assim, você vai precisar de menos esforço para mover seu mouse. Então você vai ter um deslize, entre aspas, melhor. E cara, eu gostei. Tem gente que compra uns fits desses de vidro e tem também de alguns outros materiais que eu tenho curiosidade de testar. Talvez eu compre, eu sei que vende no AliExpress. Talvez eu compre para testar nele, se eu continuar com esse mouse. Então eu recomendo, se você comprar ele e os fits vier agarrando, cara, troca na hora por esses de bolinha que você vai ter uma experiência muito melhor, tá? E foi isso que eu fiz. Novamente aqui a entrada USB-C, padrão, tá? Enfim, cara, agora da minha utilização com ele em jogos, cara, eu tô com ele já há 2 dias e meio. Utilizei basicamente para jogar CSGO. Fiquei jogando Gamers Club, ali level 20, level 21 às vezes. Então eu joguei assim no nível legal e consegui testar ele bem, tá? E assim, pra minha pegada, cara, eu achei que ele se adaptou muito bem. Eu tenho essa pegada aqui que fica entre o Palm e o Relax Claw. Às vezes eu jogo assim, às vezes eu jogo assim. Então, pra mim, encaixou muito bem. Gostei muito da pegada dele. O coaching é bom, mas eu ainda vou instalar o acabamento aqui em cima pra dar uma pegada melhor, pra dar um grip melhor, né? Vou instalar esses grips na lateral e aqui em cima, que eu acho que vai ficar bonito e vai dar uma pegada melhor. Mas ele, naturalmente, ele do jeito que vem já é muito bom, tá? Não desliza muito na mão, não notei que suja, nem que fica úmido, nem passa aquela impressão de molhado com o suor da mão. O coating dele é realmente bom. Falando um pouco mais aqui das diferenças, né, dele para a versão anterior, o que mudou basicamente nele são os polling rates, tá? Ele utilizava na versão anterior um controlador chamado T-Link TSLR 8273. Agora ele está usando o Nordic 52840, tá? E é ele que faz esse trabalho dos 4K de polling rates, beleza? Ele é um MCU. Além disso, mudou também que ele utiliza um chip de cerâmica, uma antena, né, de cerâmica, que é o que faz essa recepção do sinal, envio e recepção do sinal, enquanto
A versão anterior utilizava uma PCB de antena comum, tá? Talvez tenha menos interferência por conta disso, mas assim, eu recomendo que você não utilize muito próximo do seu roteador, por exemplo. Tenta colocar o seu roteador mais longe do seu receptor wireless, porque pode interferir. Tá? A frequência 2.4G e 5G, às vezes elas causam certas interferências uma com outra. Tá? Então tenta colocar, você pode também configurar o seu roteador para enviar informações em outro canal, enfim, você pode fazer algumas configurações aí, mas o que eu recomendo é você colocar longe, tá? do receptor. Também mudou a bateria, ele tinha uma bateria de 500 mAh, agora ele tem uma bateria de 800 mAh, muito por conta dos 4K de Polyhates, que gasta bem mais bateria, tá? Gasta muito mais bateria, então eles tiveram que aumentar aí a capacidade da bateria para você ter um uso prolongado. Também ele ficou mais pesado, antes ele pesava 58 gramas e agora ele pesa 65, por conta da bateria maior, né? E também de outro chip. A primeira versão desse mouse saiu com o Switch Scale GM 8.0. Na versão seguinte, atualizada, que não é essa daqui, a versão anterior, ela já saiu com o TCC Gold, tá? E ele continua com o TCC Gold. Novamente aqui comentando sobre o shape, cara, ele que é um clone basicamente de um Final Mouse Air 58, tá? Ele é basicamente o clone do Final Mouse, tá? Porém ele tem essa pegada meio de Viper, tá? De Razer Viper. Então é meio que um híbrido aí do Razer Viper com o Final Mouse Air 58. E ele também não tem, né, as bolinhas e o shape de colmeia, né, todo vazado do Final Mouse, tá? Ele tem uma construção um pouco diferente também do Razer. Então ele é algo aí entre um e outro, beleza? Então basicamente essa é a diferença, tá? Mudou a bateria, mudou os switches, mudou o chip principal de controladora, mudou também a antena de recepção dele. Ele agora é capaz de suportar até 4K de Polyhates, tá? Mudou um pouco o acabamento dele, tá? Muito pouco, mas eu acho melhor. E enfim, do restante continua o mesmo, beleza? Agora, cara, eu vou mudar aqui para a tela do meu computador e vou falar sobre os 4K de Polyhates, tá? Eu estudei bastante o assunto, fui atrás, fui em fóruns, em sites, vi vídeos, busquei bastante informação para saber um pouco mais e passar aqui para vocês, cara, e eu vou comentar. Realmente vale a pena 4K de Polyhates? 8K de Polyhates? Tem diferença para 1K? É melhor? Não é? É bem implementado nesse aqui? Não é? Enfim, vamos lá, vou cortar aqui o vídeo, passar para a tela do computador e vou falar especificamente sobre os Polyhates desse mouse, que é a principal atração dele. Vamos lá. Aqui no software do mouse, ele vai vir desse jeito, tá? Na linguagem em chinês, você vai vir aqui do lado direito, na primeira opção, e botar em inglês. Depois Settings e marcar aqui Launch on Start. Volta para o início, clica no mouse e tá aqui o programa, né? O driver dele. Vamos lá falar um pouco sobre esse programa aqui, né? Esse driver. Ele vem com essas duas opções marcadas. Você desabilita o Hip Control e o Motion Sync vai ser da sua escolha. O Motion Sync, o que ele faz? Ele faz a conexão, né? Ele faz a junção dos dados do que é enviado para o mouse, do que é recebido do receptor e do que é passado para o computador. Então ele pega todos esses dados e faz uma coisa só. Resumidamente é isso. Isso gera o quê? Ele tem uma melhor leitura e uma qualidade melhor de rastreio. O lado negativo disso é que ele gera um pouco de delay. O delay dele fica em torno de 1 milissegundo, tá? Isso já foi confirmado pela própria Pulsar e pela Final Mouse, tá? No Reddit deles e no Reddit do Mouse Review, tem o pessoal de lá de dentro falando que a opção Motion Sync dá 1 milissegundo de delay, tá? É muito baixo, é só 1 milissegundo. Então você vai ter que saber aí se tu quer esse lado negativo em troca de um melhor rastreamento, tá? The Bounce Time é o tempo entre um clique e outro, quando você spawna o clique, né? Quando fica clicando sem parar. Cara, eu recomendo você deixar isso aqui padrão, porque eu fiz alguns testes e quando eu diminui muito, literalmente o mouse parava de atirar quando você dava um spray e tal, porque The Bounce Time dele é meio bugadinho. Não é tão bom quanto de outros mouses. Então deixa no padrão, tu não vai sentir nenhuma diferença com isso aqui menos. O Lift Off Distance é a altura máxima e mínima que você pode levantar o mouse e continuar rastreando. Eu recomendo colocar no mínimo, porque assim você, logo após você levantar um pouquinho o mouse, já para de rastrear, então você não vai ficar, na hora da remada, você não vai perder sua mira, tá?
E é isso, tem aqui a opção de Angle Snapping, que isso daqui ele auxilia em fazer linhas retas e diagonais. Isso daqui só é útil para design gráfico e coisas do tipo, para jogo isso aqui não é bom. Keybind, você pode remapear as teclas aqui dele, os botões. Macro para criar macro. E aqui em Performance, cara, tá uma das partes mais bagunçadas do software. Ele vem aqui alguns DPIs presetados, 400, 800, 1600, 3200 e acho que 26.000. Eu tive alguns... Cara, eu não sei se foi bem aqui, mas eu tive alguns problemas com isso. Onde durante o jogo parecia que ele trocava sem eu querer para outro DPI. Do nada eu tava jogando e de repente ficava tudo lento. Parecia que tinha caído o DPI para 400 ou 800, sendo que eu jogo em 1600. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, botão direito, Change State Value e mudei, tá? Tudo para 1600. Tá? Se você quiser ativar um ou outro, tu vem aqui e ativa. E ele tem essa opção aqui, que é um slider, que você pode arrastar e fazer meio que uma progressão de DPI, cara. Eu não sei, eu achei isso aqui muito bagunçado, assim, muito mal feito. Parece que foi feito num Paint isso daqui. Coisa horrível, parece um Excel mal feito. Cara, uma preguiça, assim, gigantesca da Moshark em fazer isso daqui. Uma coisa horrível. Então em Lightning aqui, você não tem nada, porque ele não tem luz. Então, cara, eu recomendo você fazer isso aqui que eu fiz, pra travar tudo no DPI que você usa e não jogar nada aqui pro slider. Então, cara, resumindo, o drive dele é muito bagunçado, é muito feio, muito simples. Algumas opções que não melhoram em nada. Isso daqui só bagunça tua DPI. E é isso, cara. Vamos agora falar direto do que importa, que é o Polyrate, tá? Cara, eu vou ser direto ao ponto. Você vai ter uma melhora saindo de 1000 para 4K? Não, tá? Definitivamente não. O que você vai ter de melhor quando você ativa o Polyrate? O que você vai ter de melhor você vai ter mais quantidade de dados rastreados, tá? E você vai ter um delay menor. Isso já é comprovado por todos os testes que já foram feitos no fórum da Blurbuster, no Tech Review, em vários outros sites e fóruns. A galera já fez esses testes, tá? E é comprovadamente mais rápido e mais preciso você utilizar 4K ou 8K de DPI. Mas qual é o ponto negativo? É que você vai ter um maior uso de CPU. Você vai ter o seu processador sendo mais utilizado conforme você mexe o mouse, tá? E, cara, é bem mais utilizável. É meio bizarro. Se você estiver parado e começar a mexer o mouse, você vai ver a sua CPU bater lá em cima e fazer overload às vezes. Então, assim, se o seu PC não é muito forte, cara, não pega um mouse de 4K ou 8K, tá? Você, no mínimo, precisa ter um CPU ok, um computador ok para conseguir rodar legal. Sem contar que alguns jogos não são muito bem otimizados para jogar em 4K ou 8K de Polyrate, tá? Um exemplo é o CSGO. O CSGO até 4K ele consegue lidar, mesmo assim com às vezes alguns bugs. 2K é o mais recomendado no máximo. Acima disso, 8K, cara, já é bem estranho, o jogo não lida legal, tá? Fortnite também tem alguns problemas. O jogo que melhor lida com altas taxas de Polyrate é o Valorant, tá? Ele é uma engine nova que foi feita especificamente para isso, ele sabe lidar bem por causa do motor gráfico novo dele. Jogos mais antigos, como CSGO, que usa a Source Engine, que é algo bem datado e, enfim, numa época que Polyrate alta era algo bem raro, ela não lida bem com isso, beleza? Outra coisa, no Windows 10, dizem que há alguns problemas de regularidade com o Polyrate, tá? Eu não notei isso por conta do Windows, tá? Mas o Windows 11 já é sabido que ele tem mais otimizações para trabalhar com altas taxas de Polyrate. Saiu uma atualização há pouco tempo, onde eles terminaram com alguns problemas que tinha de travamentos e taxa de leitura e outras coisas. Então, é mais recomendável utilizar ele no Windows 11, tá? Eu estou utilizando o Windows 10 porque eu não quero atualizar agora, porque eu tenho muita coisa salve e me dá trabalho. Mas, agora dentro do game, cara, o que muda 1K e 4K? Cara, sim... pelos testes que eu fiz, nada, tá? Você não vai jogar melhor por causa de estar jogando em 4K ou 8K. Tu não vai virar o Zayu, tu não vai virar o Fallen, tu não vai virar o Monesi por conta de estar jogando com um Polyrate mais alto, tá? Inclusive a maioria dos pro players utilizam até Polyrate mais baixo do que 1K, inclusive. É até meio estúpido, né? Porque, enfim. Mas é questão de gosto, né? E eles estão acostumados a jogar assim, jogam assim, e os caras profissionais vai dar bala até se botar uma pedra pra ele jogar. Então, cara, não adianta,
tá? E também para com essa parada de copiar settings de Pro, porque Pro ele sabe jogar, tá? Não necessariamente ele entende de hardware e de configuração, beleza? O lance deles é dar bala, é entrar no jogo e matar boneco, e é isso. Entendeu? Os caras é bom nisso. Agora a configuração é outra parada, apesar de que alguns entendem. Mas, resumindo, cara, o software é bem bugado. Eu tive alguns problemas durante o jogo com ele, tá? Com esse mouse. Eu acredito muito por causa desse driver, tá? Eu acho que a culpa é 100% desse driver, cara. Assim, alguns problemas de conexão. Às vezes como eu falei, eu tava jogando e do nada minha mira ficava lenta e como se eu tivesse trocado o DPI, tá? Sendo que eu não apertei nada, não troquei nada. E eu acredito que era por causa disso aqui. Muitas vezes tive problema de FPS, tá? Mesmo com uma máquina, assim, razoavelmente boa. Tive problema de FPS porque eu tava jogando em 4K. Muitas vezes eu começava a jogar e tava tudo de boa, não caía no FPS. Aí do nada, pum, baixava o FPS, sabe? Tive alguns outros bugs, assim, meio aleatórios, como... às vezes o jogo ficava meio que... travado, assim, não dá pra explicar muito bem, como se tivesse um excesso de ghost na tela, e eu nunca tive isso. A partir do momento que eu usei esse mouse eu tive esse problema. Aí eu reiniciei o computador e melhorou. Então, assim, não sei se foi por conta do mouse, por conta do drive. Então, eu tive, assim, alguns bugs, alguns problemas, tá? Eu tô tendo alguns problemas com esse software. Por enquanto é o que foi liberado pela DamonShark. Não sei se eles vão fazer outro drive, se tem outro drive. Por enquanto tá nessa versão V2.03.0. Eu tô tendo bastante problema com esses drives, tá? Inclusive eu recomendo jogar em 1K mesmo enquanto estiver usando ele, até sair um drive melhor. Eu fiz alguns testes agora quando eu tava jogando uma GC e eu tinha uma melhor fluidez quando eu tava jogando ele com cabo, tá? Quando eu tava sem cabo no wireless, eu notava meio que um atraso no movimento de mira, parecia que tava lagando, sendo que o FPS tava normal na tela. Então, assim, não sei dizer que bug é esse. Aí eu conectei direto e parece que parou. Então, assim, tá tendo bastante bug com driver. Vamos ver se talvez também saia um firmware update aí. Então, cara, é um mouse de construção boa. É um mouse que tem, assim, um apelo bem interessante, né? Com essa questão de ser barato e ter a opção de você poder jogar em 4K de frame rates. Mas tá pecando muito na questão do driver, beleza? Pecando bastante mesmo, tem bastante problema de driver. Se você não quer dor de cabeça, cara, assim, tem outras opções no mercado. Agora, se você quer testar realmente uma opção barata de 4K, pega ele e, enfim, cai pra dentro, como eu tô fazendo aqui. Só mais uma coisa antes de finalizar esse review. Embaixo do mouse a gente tem 3 botões. O primeiro, que é o DPI. O segundo, que é onde você escolhe se tu quer wireless, Bluetooth ou no modo de cabeado, modo cabo. E tem o botão RPT. Esse RPT é nada mais nada menos do que a escolha de hertz do mouse, tá? Então é o seguinte, segundo aqui o manual dele, quando você clica no botão, vai ter uma luz, né, que se acende bem em cima dele, tá? Um indicador, tanto para DPI quanto para o RPT. As cores são as seguintes: vermelha é 125 Hz, azul é 500 e é o default, tá? É o que vem no mouse. O verde é 1000 Hz, o roxo é 2K, é 2000 e o amarelo é 4000, tá? Cuidado porque esse amarelo é mais puxado para um verde, tá? É quase um verde claro, de amarelo tem pouco. Então o interessante aqui, se você for jogar em 4K, coloca no programa, vai lá, coloca no software os 4K e vem aqui embaixo do mouse e coloca 4K também, porque isso pode ser algo que ajude a resolver os problemas, tá? Que tá tendo nesse mouse. Eu fiz esse teste agora nos últimos jogos que eu fiz e aparentemente ficou melhor, tá? Desse jeito, porque enfim, é muita bagunça nesse software e fazendo isso aqui manualmente, direto no mouse, você garante que ele vai estar rodando a 4K, tá? Então faz isso, faz essa sincronização, coloca no software e coloca aqui no mouse tanto o DPI quanto o Hertz, tá? Quanto a frequência, para garantir que não tem
discrepância aí, tá? Porque aparentemente o software tá bugando e ele vai acabar trocando durante o jogo e você não quer isso, tá? Então essa aí é uma dica, tá, final, que eu até tô regravando nessa parte agora, porque eu fiz esses testes e aparentemente tá ajudando a resolver. Então faz esse teste, tá? Se você tem um mouse aí, faz o teste, comenta aqui embaixo. Mas pra mim pelo menos deu uma melhorada, tá? Enquanto eles não arrumam esse software bagunçado, a melhor forma é fazer isso direto nele, por baixo dele, tá? Nos botões. E cara, vou encerrar essa análise inicial por aqui, porque eu acho que ainda tem muita coisa para testar e melhorar ele. Eu ia me aprofundar mais nessas questões de pony rate e o próprio mouse em si, mas eu tô com ele há menos de uma semana, então eu acho que ainda tem coisas para aprender e testar sobre ele ainda, para me aprender mais, e provavelmente eu traga uma análise final dele, falando sobre como tá sendo a utilização dele depois de um tempo, né? Então, enfim, galera, é isso, tá? É um mouse muito bem construído, um mouse legal, com alguns problemas sim, beleza? Ele tá saindo uma promoção aí por R$289, eu acho, no AliExpress. Assim, é um preço muito barato para um mouse que oferece 4K de pony rates, tá? Então, eu acho que vale a pena o teste, vale a pena você pegar e testar. Se você já tem o M3, não sei se vale a pena trocar, tá? Porque é o mesmo shape, é basicamente o mesmo mouse. Então fica aí a dica, fica aqui as primeiras impressões do DamoShark M3 4K de pony rates. Eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, deixem um comentário aqui embaixo, fala se você gostou, não gostou, o que você quer ver, saber, o que você tem de dúvida, tá? Tu vai me ajudar aí nesse trampo do YouTube. E é isso, até a próxima, não se esqueça de se inscreve aí e falou!